que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança,
Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 23º dia deste grande propósito em orações, falando sobre promessas de Deus. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário no qual você estará dando clique em nossas redes sociais, mas eu creio profundamente que há de transformar a nossa vida, que há de restaurar a nossa fé e a confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. As promessas de Deus sempre se cumprem. Deus não mente. Na Bíblia, Deus faz muitas promessas para todos que o amam. Podemos confiar nessas promessas porque Deus é fiel. Deus promete perdoar todos os pecados de quem aceita Jesus como seu Salvador. Ele também promete estar conosco e nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Deus promete que o Espírito Santo nos guiará e que, no fim, teremos a vida eterna com Ele, livres do pecado e do sofrimento. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E a palavra diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que Deus nos concedeu nesta noite. Após encorajar os irmãos a seguirem pelo caminho da santificação, Paulo conclui seu convite com um duplo convite. Primeiro, que os irmãos purificassem a si mesmos de tudo o que torna impuro a alma e o corpo. E segundo, que dedicassem totalmente a vida a Deus em temor. O cristão deve purificar sua vida de qualquer coisa que polua sua comunhão com o Eterno. Pecados do corpo e da alma devem ser abandonados para que nossa vida seja plenamente consagrada a Deus e a seu serviço. E em reverência a Ele, devemos aperfeiçoar nossa santidade, isto é, dedicarmos cada vez mais nosso viver ao Pai Celestial. A Igreja deve estar totalmente à disposição dele e dos seus propósitos. A vida plena é obtida justamente em nossa união com os projetos divinos. Se você sente um vazio em sua vida, estejam unidos a Deus pela fé em Cristo, e Ele enriquecerá sua vida com paz, comunhão e propósito. Meu irmão, minha irmã, todos nós somos herdeiros das promessas do Senhor, mas para recebê-las, para que elas se cumpram em nossas vidas, é necessário concordarmos com Ele. Todas as promessas que estão na palavra do Senhor são para nós e elas não se cumprem, não acontece porque não estamos agindo segundo as suas determinações. Para alcançar as promessas do Senhor, há um caminho a seguir, e esse caminho é Jesus. A maior promessa que temos é a salvação, meu irmão e minha irmã, de vida eterna, mas para obtê-las é necessário vivermos em santificação, não no mundo largado, a bebedeira, a prostituição da carne, a mentira, a soberba, a arrogância. Deus tem promessa em todas as áreas das nossas vidas. Entretanto, para recebermos, é necessário muito mais do que oração. Precisamos nos unir a Ele, praticar a santificação, viver segundo os seus preceitos e ordenanças. É necessário dar prioridade a Ele em nossas vidas. Não no momento difícil, mas em todas as circunstâncias. Muitos acham que, por irem a um templo, igreja, por orarem, jejuarem, cantarem, subirem montes, descerem montes,
participarem de campanha é o suficiente para receberem do Senhor. Isso é religiosidade. E por esse motivo vemos os templos lotados de pessoas derrotadas, sofrendo todos os tipos de mazelas, porque fazem tudo isso, mas não abandonam o pecado. A idolatria, a mentira, a ira, a raiva, a mágoa, o adultério, a fornicação, a desonestidade, o orgulho e a soberba. Penso que Deus tem a obrigação de socorrê-los, de aceitá-los como são, mas não meditam na palavra. São pessoas que falam o nome do Senhor, mas fazem a vontade da carne, porque, por serem carnais, pensam que o compromisso do Senhor é em fazê-las felizes aqui do jeito que querem, ou acham que são. Mas devemos ser sábios e lutar contra nós mesmos, contra a nossa vontade carnal e nos santificarmos, praticarmos o Evangelho, a verdade, trilhar o caminho chamado Jesus. E então todas as promessas se cumprirão. Todas as bênçãos virão sobre nós. Não temos que correr atrás de nenhuma delas, porque antes de abrir as nossas bocas para pedir, já as teremos recebido. Mas isso só acontece quando a nossa prioridade é o Senhor, quando respeitamos e praticamos a sua palavra. Santidade não é opção, é uma ordem direta do Senhor para todos nós que dizemos amá-lo. Só temos comunhão com o Senhor através da santidade. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém buscamos o nosso proveito. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Não podemos falar que amamos o Senhor, que vivemos em santidade, se vivemos brigando, xingando, ofendendo. Nós temos dever de a todo tempo alertar as pessoas para que abandone as práticas erradas, que abandone o pecado, a rebelião à palavra do Senhor. Muitas vezes temos que ser duros para que as pessoas acordem e percebam que estão trilhando o caminho de derrota e morte. Falamos do Evangelho de Jesus Cristo, ensinamos e vivemos, porque este é o seu mandamento, mas não tentamos tirar proveito de nenhuma situação. Não digo isto para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nosso coração para juntamente morrer e viver. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Quando exortamos, falamos de santificação quando apontamos os erros, e não é com a intenção de condenar, mas de salvar para que tenham a consciência e os abandonem. Porque a escolha de vida e morte é nossa. Muitos caminham para a morte sem terem consciência disto. Pessoas estão em pecado e não têm consciência porque são falsos mestres, falsos pregadores, ensinam o erro. Exemplo disso são os que estão vivendo em adultério e segundo casamento. Estão se divorciando sem terem o conhecimento de que é pecado. Pessoas que praticam de comércio dentro dos templos comprando vários produtos, ou que fazem desafios com o Senhor. Enfim, são vários os erros e pecados que muitos desconhecem e acham que estão vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Mas nós confrontamos o pecado com o objetivo de conscientizar as pessoas dos erros e de que elas os abandonem e vivam. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Falamos com ousadia, exortamos, e nada tememos, porque fazemos o que o Senhor nos manda, determina. Importa-nos agradar mais a Deus do que aos homens. Temos que ter compromisso, é com a palavra do Senhor. Por isso ficamos alegres, regozijamos quando vemos as pessoas se converterem, pessoas que há anos frequentam um templo, uma denominação, mas vivem no erro,
e, ao descobrirem, o abandonam. Ficamos extremamente felizes quando sabemos de pessoas que amam o Senhor e viviam no erro por desconhecê-lo, mas agora praticam a verdade. Somos atribulados, acusados, resistimos à vontade da carne para podermos ser fiéis ao Senhor. Não esmorecemos, sempre estamos prontos para falar do amor de Deus, da salvação e da santidade. A nossa função é ensinar a santidade às pessoas, para elas viverem, praticarem o Evangelho de Jesus Cristo, porque, procedendo assim, não terão que correr atrás de bênçãos. Jesus disse que deveríamos buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Assim, não importa a luta ou a batalha que estejamos passando, devemos sempre viver no reino, ensinar o Evangelho. Temos que exortar, chamar as pessoas ao arrependimento e, geralmente, quando tomam consciência do erro que viviam, ficam tristes. Mas essa tristeza produz alegria depois. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 6 e 7. Buscamos amar a todos e ser amados, não por falar palavras consoladoras e de conveniência, mas por ensinar a verdade. Por serem pessoas convertidas, nos amamos e nós as amamos também. Ficamos felizes quando ficamos sabendo do amor que as pessoas têm por nós, não por sermos diferentes ou especiais, mas por vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Ficamos alegres quando somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus, não pelo muito falar, mas pelo agir. Sabemos que vivemos para o Evangelho e somos realmente tementes ao Senhor. Muitas vezes as pessoas ficam tristes quando são informadas de que, apesar de frequentarem um templo, apesar de amarem ao Senhor, estão ainda em pecado, porque, como não foram ensinadas, alertadas, praticavam erro, o pecado por ignorância. E quando as confrontamos, geralmente, no primeiro momento ficam chateadas, tristes, mas, como são pessoas que amam o Senhor, abandonaram o erro e depois se alegram por causa da demonstração do amor de Deus para com elas. Após saírem da cegueira do engano, passam a viver em santidade e amor. Agora folgo, e não porque fostes contridos, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que, por nós, não padecestes danos em coisa alguma. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Não causamos danos nem sofrimento, porque a tristeza que sentem ao tomar consciência do pecado produz fruto de alegria, e a partir daí passam a fluir rios de águas vivas dentro delas. Meu irmão, minha irmã, e eu encerro esse 23º dia com o seguinte pensamento: num mundo tão cheio de distrações e tentações, purezas é difícil. Mais do que difícil, o chamado à pureza muitas vezes é esquecido e ignorado. Graça impura, Judas capítulo 4, é substituída por um chamado a um viver de paixão. Ao mesmo tempo em que não queremos ceder a uma santidade baseada em obras, também devemos lembrar que a impureza, através de preguiça ou falta de compromisso ou simplesmente rebelião, são contaminantes para aqueles que se dizem cristãos e estragam a nossa influência no mundo que nos observa. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial,
Neste exato momento, purifique meu coração, minha vida, meu corpo, minha influência, ó Deus. Que minhas palavras e meus pensamentos possam ser sem mácula. Quero ser santo como o Senhor é santo e honrá-lo como somente o Senhor é digno de ser honrado. Só o Senhor é Deus e através de Jesus peço essas coisas. Louvamos e agradecemos e enaltecemos o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.